Passamos assim a leitura do texto bíblico. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar. Essa multidão era de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé e ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam dadas ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no último domingo do mês de julho, mês de missões estaduais. Como aqui bem nos foi lembrado pelo pastor Samuel, executivo da nossa convenção, o mês de julho é o período do ano em que as convenções estaduais, elas enfatizam o trabalho missionário. Cada convenção, cada estado com o seu tema específico, com a sua ênfase específica, desenvolve esse trabalho de missões para que o avanço missionário dentro do seu estado possa ali alcançar todos os lugares. Para que a mensagem do Evangelho, o ID de Jesus, possa alcançar a todos os cantos, cidades, vilarejos daquele estado. Tem sido assim também conosco, aqui no estado de Pernambuco, aqui em nossa igreja. E mês de julho, que iniciamos no primeiro domingo, com a abertura do mês de missões estaduais, e estamos chegando hoje no último domingo, com não o fim das atividades missionárias, mas com a ênfase na missão ou nas missões que são desenvolvidas no âmbito estadual. Chegamos ao final do mês de julho, mês de missões estaduais. O texto aqui, ele fala também de uma dimensão de fim. O propósito para o qual, aqui João recebendo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, no final do tempo, apontando para essa dimensão escatológica, nos trazendo, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva da revelação de Deus, como acontecerá no fim de todas as coisas. Como a igreja estará diante do Senhor, como os servos e servas do Senhor, todos aqueles que assumiram compromisso com o Senhor Jesus Cristo, estarão diante dele no tempo final. Pensamos e temos refletido que sim, a missão da igreja é fazer missões. Esta é a finalidade da igreja, ou seja, é o fim para o qual estamos aqui. É o fim pelo qual nós existimos, o fim de finalidade. Mas haverá também um outro fim. O momento em que, quando na plenitude dos tempos, todos nós estaremos diante do Cordeiro, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre esse fim, o fim último, que o apóstolo João aqui, registrando a revelação que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, fez com que o texto sagrado pudesse chegar até nós. A missão da igreja, irmãos, não é apenas um dever, mas sim também um privilégio que aponta para um fim que será glorioso. A adoração de todos os povos ao trono do Cordeiro.
O texto que lemos, o texto de Apocalipse, no capítulo 7, versos 9 ao 12, nos oferece uma visão escatológica, uma visão de como as coisas acontecerão no fim último, resultando em algo que nós podemos aqui constatar no texto bíblico, que é uma multidão incontável. O texto nos diz, versículo 9: vi uma grande multidão vindo de todos os lugares, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e toda essa multidão tinha um único propósito: a adoração ao nome do Senhor Jesus. Por isso que nesta noite, meus amados irmãos, e dentro do contexto do fim do mês de missões estaduais, não do fim do trabalho, da ênfase missionário, mas do mês em que enfatizamos missões estaduais, queremos refletir com os amados irmãos sobre o tema, o fim da missão. E o fim é que todos conheçam o seu amor. Quando olhamos para esse texto bíblico, podemos encontrar algumas verdades. E a primeira delas é que o fim da missão é multicultural. Ou seja, todas as nações ao redor do mundo são alvo da missão de Deus. Aqui nas ações missionárias que temos desenvolvido como igreja, que nós apresentamos no vídeo que os irmãos assistiram há pouco, nós podemos constatar isso de maneira prática. A Igreja do Senhor, esta igreja, não apenas realiza o trabalho missionário em nosso estado, temos muitas ações que têm sido desenvolvidas no contexto estadual, mas a igreja e todos nós como povo de Deus temos a consciência, a certeza, a convicção, e é essa certeza que norteia as nossas ações, que o trabalho missionário, que a nossa missão, ela se estende a todas as nações. Porque a missão, ela não é voltada especificamente para um lugar, ou para um povo, ou para uma cultura. O texto bíblico nos diz que havia ali diante do Senhor Jesus uma grande multidão que ninguém podia contar. E essa multidão, ela vinha no versículo 9 de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. A missão de Deus que o Senhor compartilhou e comissionou conosco tem essa dimensão global. O nosso compromisso como igreja do Senhor é um compromisso multicultural. Todas as nações ao redor do mundo. A missão da igreja, meus amados irmãos, ela não termina com uma fronteira. Não há fronteiras geográficas para a missão da igreja. A missão da igreja, ela não termina em uma cultura, em um povo, em um único idioma. Mas a missão da igreja de levar a palavra do Senhor, de levar o ID de Jesus, as boas novas de salvação, ela se estende a todos os povos. Ela só se completará quando todas as nações, tribos, povos e línguas estiverem diante do trono de Deus. Como aqui a visão do apóstolo João, a visão do próprio Senhor Jesus Cristo, a nossa missão, ela só terá fim quando todas as nações estiverem adorando ao Senhor Jesus. A visão revelada a João, o apóstolo João, aqui nesse versículo 9, é que o fim glorioso da missão de Deus é uma multidão incontável reunida na presença do Senhor, celebrando o amor que nos alcançou. O tema do mês de missões estaduais, Ele escolheu me amar, Ele escolheu nos amar. Coloca diante de nós o compromisso, meus irmãos, de levarmos esse amor a todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as culturas, todas as línguas. Este trabalho missionário, este trabalho que a igreja do Senhor, de uma perspectiva mais universal, ela tem sido desenvolvida desde o primeiro momento, quando o próprio Senhor Jesus comissionou os seus discípulos. Quando em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, os próprios Senhor Jesus nos diz que nós devemos pregar até os confins da terra. Porque essa perspectiva universal da ação de Deus no mundo, ela está presente, irmãos, desde o início da nossa trajetória como povo de Deus.
Quando olhamos para as promessas e o chamado de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 12, no versículo 3, o texto bíblico nos diz de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o texto bíblico não fala em que pese a compreensão do Antigo Testamento ser voltada para o povo de Israel, mas aqui a palavra do Senhor não diz: em ti serão benditas todas as famílias israelitas. Aqui o texto bíblico é muito claro, quando Deus chama Abraão, que através daquela promessa, através daquele pacto, todas as famílias, todos os povos seriam abençoados. Por isso, meus irmãos, precisamos ter sempre a compreensão que sim, devemos investir como igreja do Senhor em nosso estado, devemos investir como igreja local em nosso bairro, mas não podemos perder a perspectiva de Deus, de que a missão da igreja, a nossa missão é fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a todas as nações, para que todas as tribos, povos e línguas estejam rendidos aos pés do Senhor. É por isso que cremos que a missão ela é multicultural. Deus ama todas as culturas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem supracultural. Ela não está restrita a um povo, ela não está restrita ou confinada apenas a uma cultura, a uma língua, mas a todas as nações. Há um compromisso da nossa parte como povo de Deus, compromisso de levar essa para que esse texto venha a ser confirmado, para que esse texto possamos vivenciá-lo no futuro último, no fim de todas as coisas, quando conjuntamente com todos os povos, todas as nações, estejamos ali louvando e adorando o nome do Senhor. É como, irmãos, como se estivéssemos num grande coral e esse coral ele fosse formado por pessoas do mundo inteiro. E neste coral eu estarei lá louvando ao Senhor, você, meu irmão, estará lá louvando ao Senhor, independentemente da nossa origem, independentemente do lugar onde nós nascemos, independentemente da nossa língua, da nossa cultura, mas todos nós, como povo de Deus, estaremos naquele grande coral louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque a mensagem, a nossa missão, ela é para todas as nações. Em um mundo, irmãos, que nós vivemos, em que há uma insistência em dividir as pessoas, sim, porque nós vivemos num mundo altamente dividido, altamente polarizado. O nosso país é um exemplo muito claro disso. Polarização religiosa, polarização política, polarização por conta da raça, da cor, da pele, mas aquilo que a palavra de Deus nos diz é que quando estivermos diante do Senhor, no fim dos tempos, não haverá partidarismo, não haverá divisões, não haverá eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de tal partido, eu sou de tal bandeira. Todos nós, todos os povos, línguas, nações e tribos estaremos juntos louvando e engrandecendo o Senhor em nome de Jesus. Por isso que nós precisamos reafirmar a nossa missão. Mas como as pessoas de todas as nações poderão ouvir a mensagem do Evangelho? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 14, ele nos desafia com uma palavra que fala muito ao nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, nos diz: mas como ouvirão, se não houver quem pregue? É a nossa missão, meus irmãos, é o nosso compromisso, e Deus tem colocado no meu coração, certamente no seu coração, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho, de falar das boas novas de salvação, porque sempre haverá alguém que estará necessitando desta palavra, que está clamando por esta palavra, que precisa desta palavra, e o Senhor tem levantado a todos nós, seus servos e servas, para cumprir essa missão. E a igreja do Senhor cumpre essa missão. John Stott, em um dos seus livros, já dizia: a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. O fogo tem um propósito: queimar.
e a igreja tem uma missão. Se a igreja não cumpre a missão, ele vai dizer que é tudo menos igreja. É um grupo religioso, é uma associação, é um grupo social que se reúne, mas se não estiver cumprindo a missão, não é igreja. E eu louvo a Deus, irmãos, e o desafio do Senhor nesta noite é que continuemos firmados nesse propósito de levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. O plano eterno de Deus para todos nós é que continuemos proclamando a mensagem da esperança. Mensagem essa que transforma vidas. Mensagem essa que faz com que todo joelho um dia se dobre diante do Senhor. Mas há uma segunda verdade que nós encontramos aqui nesse texto, meus amados irmãos, que queremos compartilhar nesta noite. E nós encontramos no versículo 10, o texto que diz: e clamava em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aquele que está sentado no trono. Nos lembra, irmãos, a verdade de que o centro da nossa missão é Cristo. A adoração ao Cordeiro. Nesse versículo 10, o texto que lemos, João registra essa declaração unânime da grande multidão. A multidão redimida, a multidão que agora teve um encontro com o seu Salvador. A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esta frase, irmãos, é entoada por vozes de todas as nações, esta frase sendo ali clamada por vozes de todas as tribos, de todas as línguas. Irmãos, aqui fazendo uma projeção de como será aquele dia, e dentro da nossa capacidade limitada de poder compreender as coisas, de como será naquele dia povos de todas as nações e sobretudo de todas as línguas adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, declarando sim, Ele está assentado no trono, Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa é a missão da igreja, irmãos. O reconhecer que Cristo está no centro, Ele é o centro da nossa missão. A missão da igreja não está, irmãos, em nossos programas missionários, por mais importantes que eles sejam. A missão da igreja não está nas estratégias que nós desenvolvemos, por mais necessárias que elas sejam. A missão da igreja não está nas estruturas que nós criamos, por mais necessárias que elas sejam. A missão da igreja é apontar para Cristo, é sobre Jesus Cristo. É sobre Ele, quem Ele é, quem Ele fez e o que Ele ainda fará em nossas vidas. É sobre isso, irmãos, o motivo da nossa existência. A salvação não está nas mãos de homens, a salvação não está em sistemas religiosos ou políticos, a salvação está no Senhor. É o que o texto bíblico nos diz, versículo 10, e clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Não podemos perder tempo com mais nada. E em condições normais, certamente não apenas comigo, mas também com os irmãos, muitas vezes nós somos demandados para tantas coisas, e às vezes as pessoas querem que a gente invista o nosso tempo, o nosso talento, nossos dons, as nossas valências, nossas competências e tantas coisas. Irmãos, eu estou num momento da minha vida que, se não for coisas do reino, não conte comigo. Se não for coisas para o cumprimento da nossa missão, não precisa nem me contar. Não precisa nem me dizer. Agora, se for para cumprir o nosso propósito e a nossa missão de levar a mensagem do Evangelho na centralidade da pessoa de Jesus Cristo, pode contar comigo. Pode contar com esta igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que esta igreja, ao longo da sua história, dos seus 94 anos, tem investido a sua vida, seus recursos, no cumprimento dessa missão, no anúncio dessa mensagem, de que Cristo é o centro da história, de que Cristo é o
o centro da salvação, essa é a mensagem que devemos proclamar. Quando olhamos aqui para esse verso, encontramos o conteúdo da adoração. Há uma dimensão aqui, irmãos, soteriológica, ou seja, da salvação. Sim, porque não é por mérito humano, nos diz o texto, salvação ao nosso Deus. A salvação está no Senhor, a salvação é um dom divino, é a graça de Deus sobre nossas vidas, é quando reconhecemos que o Cordeiro de Deus é o elemento central, é a pessoa central da nossa adoração, é a razão pela qual existimos, é a razão pela qual estamos aqui nesta noite. Estamos aqui nesta noite, irmãos, porque não tínhamos outro lugar para ir. Estamos aqui esta noite porque queríamos rever as pessoas que nós gostamos, nossos amigos. Estamos aqui esta noite para declarar que Cristo é o centro das nossas vidas, que Cristo é o centro da nossa história. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Ele é o Cordeiro, como nos diz o texto. A salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que deu a sua vida para nos salvar. Esta é a mensagem que nós devemos proclamar. Esta é a mensagem, irmãos, que devemos anunciar a todas as nações. Cristo é o centro da nossa mensagem. Cristo é o centro da nossa missão. Cristo é o centro da nossa esperança. É sobre isso. É sobre essa razão, é sobre este propósito. A missão, irmãos, começa na adoração e termina na adoração. Como afirmou John Piper em um dos seus livros, missões existem porque a adoração não existe. Em qualquer lugar em que o Senhor não seja adorado, ali é o lugar de fazermos missões. Em qualquer lugar em que o nome do Senhor Jesus Cristo ainda não é louvado, adorado, exaltado, é neste lugar que nós devemos realizar a nossa missão. A missão, irmãos, não é sobre nossa igreja, a missão não é sobre nossa cultura, a missão não é sobre a nossa visibilidade, quantos seguidores nós temos, quantas pessoas curtem a nossa mensagem, mas a missão é sobre Jesus. Precisamos proclamar a salvação com clareza, precisamos anunciar que Cristo é o centro das nossas vidas, precisamos anunciar ao mundo que sim, todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus Cristo. Todo nome confessará o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. A missão, irmãos, ela só é autêntica quando Cristo é o centro. Se a nossa missão tiver qualquer outro propósito, ela não é autêntica. A missão, ela só é autêntica quando a cruz de Cristo for a mensagem. Se a nossa missão tiver qualquer outra mensagem, ela não será autêntica. A nossa missão, ela só será autêntica quando a nossa motivação for a glória de Deus. Se for o auto-reconhecimento, se for reconhecimento pessoal, se for para qualquer outra coisa, ela não será autêntica. Mas se for para a glória de Deus, sim. Porque nós existimos para adorar o Senhor. Mas por fim, irmãos, encontramos uma terceira verdade nesse texto, que nos diz sobre o testemunho final da missão. O que é que nós testificamos com a missão que o Senhor nos entregou? É que todos, sem exceção, reconhecerão a glória de Deus. Observe o que nos diz o versículo 11, a partir do versículo 11. O texto começa com a expressão alguns. Não, o texto começa com a expressão todos. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos
dos séculos. A visão de João, aqui no capítulo 7, nos versículos 11 e 12, nos transporta para o final da história, para o final da história da redenção, para o final da minha história, para o final da sua história, para o final do povo de Deus. Ele vê anjos, vê anciãos, seres viventes e uma multidão incontável de remidos, homens e mulheres que foram alcançados por Deus diante do trono, proclamando em alta voz, em uma só voz: glória a Deus. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus para todo sempre. Este é o fim último, é o testemunho final da nossa missão, a exaltação, a glorificação do nome do Senhor. Esta cena, irmãos, que nós conseguimos visualizar, imaginar, sim, é o fim da missão, que é a glória de Deus, reconhecida por toda a criação. Todos reconhecerão Cristo é o Senhor. Todos reconhecerão que a razão da sua existência é o Senhor. A adoração celestial aqui, irmãos, entendemos que aqui nós temos, como o texto nos diz, os anjos, os anciãos, os seres viventes, todos eles estavam prostrados diante do Senhor, porque este é o motivo da nossa existência, a adoração a Deus. A adoração celestial, ela é marcada por 7 declarações, essas 7 declarações, irmãos, elas expressam no número da plenitude a totalidade dos atributos de Deus. 7 declarações aqui, sendo reconhecidos por todos os seres celestiais. E a missão termina com a exaltação ao Senhor. A sua vida, a missão da sua vida é exaltar o nome do Senhor. A missão da minha vida é glorificar o nome do Senhor. Porque no final de tudo, existimos para este propósito. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida, o propósito desta igreja é adorar e exaltar o nome do nosso Deus. É fazer com que cada vez mais e mais pessoas sejam levadas ao compromisso com o Senhor, para que também possam adorar o Senhor. Aqui encontramos princípios, o princípio do louvor, da honra, da força. Todos esses princípios pertencem exclusivamente a Deus. Por isso que nós existimos, irmãos. Por isso que esta igreja ela faz missões. Por isso que nós insistimos, enfatizamos reiteradamente no trabalho missionário. E por isso que nós sempre desafiaremos a igreja. Sempre. Só deixaremos de desafiar a igreja quando o Senhor nos chamar, arrebatar a igreja, nos levar à sua presença. E quando estivermos diante do Senhor, todos juntos, louvando o nome do Senhor. Mas até lá, nós faremos a missão que o Senhor tem nos entregado. Sim, porque é sobre Ele, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Isso nos leva, irmãos, a uma compreensão da urgência missionária. Se esse fim, que nós entendemos que será o fim de todos os povos, se esse fim ele é glorioso, então nosso papel agora é fazer com que cada vez mais pessoas tenham conhecimento de Jesus, para que este fim se concretize. O céu está preparado. A pergunta é: quem falta ouvir essa mensagem? Quem ainda não faz parte desse grupo, dessa multidão que naquele dia estará clamando e louvando ao Senhor? E qual é o nosso papel nisso tudo? O Senhor nos chamou, meus irmãos, para que pudéssemos levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, tribos, nações, culturas, para que naquele grande dia, todos nós estejamos num grande coral, louvando o nome do Senhor. A missão tem um fim glorioso, que todos conheçam o amor de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Que sejamos, irmãos, uma igreja
que sejamos homens e mulheres, servos e servas do Senhor, comprometidos e com os olhos no trono e com os pés no mundo. Não no mundo, nos desejos da carne, mas no mundo, no campo missionário. Os nossos olhos olhando para o trono do Cordeiro e os nossos pés no campo missionário. Que esta igreja continue sendo cada vez mais uma igreja missionária. Que sejamos proclamadores de esperança, até que todos conheçam o seu amor. E que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. E que o Senhor nos ajude a proclamarmos esta palavra, esta mensagem, a mensagem de que sim, foi o Senhor quem escolheu nos amar. E precisamos levar a mensagem desse amor a todos os povos, tribos, línguas e nações. Que Deus nos abençoe.